Bom dia, quinto ano. Vamos lá com mais um assunto, buscando a paz, um assunto muito importante, buscar a paz, não é verdade? A gente sempre tem que estar buscando a paz. Violência e paz são duas coisas completamente diferentes. Uma gera morte e a outra gera vida. Não podemos equiparar uma à outra. Existem três formas de violência: a física, a psicológica e a simbólica. A violência física refere-se às agressões feitas ao corpo dos seres. A violência psicológica ou moral é aquela em que uma pessoa agride a outra com palavras, fazendo pressão psicológica por meio de insultos, humilhações, coações, fofocas, ameaças, zombarias, negligências. Hoje, esse tipo de agressão, em alguns casos, é chamado como bullying. Nessas situações, o agressor denigre, diminui e menospreza o outro. Quem não conhece ou sabe de alguém que foi agredido por outro que disse: ele não vale nada, não serve para nada, que diz e etc. Quando isso acontece, quem foi agredido pode acabar aceitando a ideia de que não vale nada. É nessa ocasião que acontece uma terrível consequência da violência. O agredido se considera inferior ao agressor. Como então podemos falar da cidadania quando nos deparamos com tantas agressões violentas, físicas, psicológicas e moralmente? Outra forma de violência é a simbólica. Podemos identificá-los pelos gestos, pelas ações dos agressores. Por exemplo, hoje os brasileiros têm lutado pelo fim do preconceito contra os negros. Em uma pesquisa sobre o preconceito racial, propôs-se seguinte situação: 2 homens almoçariam em um bom restaurante. Um homem seria negro e o outro branco. O negro deveria estar elegantemente vestido de terno, o branco com roupas mais informais, calça, camiseta com botões. Ao final do almoço seria pedida a conta. Detectou-se que a maioria dos garçons entregava a conta ao homem branco, embora o negro estivesse mais bem vestido que ele. Então perguntava-se ao garçom o motivo da escolha. Todos que fizeram isso não sabiam explicar a causa. Portanto, muitas vezes as pessoas praticam esse tipo de violência sem ter consciência, pois é algo construído com a história. Mas isso, na verdade, é uma tentativa de explicação e não justifica a atitude preconceituosa. Podemos, então, concluir que a violência está diretamente ligada às atitudes das pessoas, que podemos revertê-las em busca de uma cultura, paz. Assim desejamos a todos muita paz. A paz perfeita. Vamos refletir um pouco. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz perfeita. Foram muitos artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 de que ele realmente gostou e de que teve que escolher entre ambos. A primeira era um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito onde se refletiam umas plácidas montanhas que rodeavam. Sobre elas encontrava-se o céu muito azul, contendo nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ele refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas essas eram escabrosas e estavam despidas da vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro, com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo e uma fenda na rocha.
Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali no meio do ruído da violenta camada da água estava um passarinho placidamente pousado no seu ninho. Paz perfeita, pelas penas que foi a pintura ganhadora. O rei escolheu a segunda, sabes por quê? Porque explicou o rei. Paz não significa estar no lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Olha aí, gente. Um fez uma pintura no lugar, muita paz, muita calmaria, um céu azul com as nuvens brancas. E o outro fez um local mais agoniado, com águas caindo, com muita zoada. Mas, mesmo assim, o passarinho que estava atrás daquelas águas violentas, ele se sentia em paz, ele se sentia ótimo. Então, isso quer dizer que a paz não é só estar num silêncio, no lugar que você fica calmo. Então, paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Agora vamos responder a página 35 e 36. Vamos lá? Página 35, perdão, gente. Para você, o que é paz? Você vai responder o que é paz para você. É com suas palavras. Segundo, de acordo com o que estudamos sobre a paz, complete a frase marcando um X na resposta correta. Paz é calmaria, mesmo em meio dos ruídos. Tranquilidade apenas na ordem, vida agitada. Paz é calmaria, mesmo em meio aos ruídos. Esta caça-palavras é interessante. Nele estão palavras que estimulam a paz. Vale tudo pela paz, de frente para trás, de trás para frente. Comece. Você vai procurar, sabe quais são as palavras? Está no livro de vocês. Amor, amizade, compreensão, justiça, respeito, diálogo, solidariedade e otimismo. São essas palavras que formam a paz, viu, gente? Quarta questão. Agora, reproduza a pintura que para o rei representa paz perfeita. Você vai voltar lá no texto, vai entender qual foi a pintura que o rei escolheu, e aí você vai reproduzir, você vai desenhar a que ele escolheu, que representa a paz perfeita para ele, rei. Quinta questão. Segundo o texto, das duas pinturas transmitem a paz perfeita. Por quê? A segunda. Por quê? Porque para o rei, a paz significa que, apesar de se estar no meio de muitos ruídos, permanecemos calmos no nosso coração. Por quê? A segunda, porque para o rei, a paz significa que, apesar de estar no meio de muitos ruídos, permanecemos calmos em nossos corações. Pois está aí a nossa aula de hoje, falando sobre a paz, que é muito importante esse assunto, que a gente deve viver em paz. Paz é tudo, a gente tem que buscar a paz. E a gente vai responder só até a página 35. Só a página 35 que iremos responder. Viu, gente? Pois até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau!